And unless you're careful to say, we're having this disagreement at this moment and not all the other disagreements we could be having. Esports is not doing well. As you guys can see, they are giving themselves 2 to 3 months to survive if they're not able to raise more capital. The way they're supposed to. So what's the prognosis for esports? Because I've thought for a long time that's the next big thing, and then all of a sudden it seems to be collapsing in on itself. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do POV, ou Point of View. Este é um podcast de esportes e hoje vamos para uma área um bocadinho mais desconhecida de muita gente, mas que não deixa de ser importante, que é a área jurídica. E comigo hoje tenho o Gabriel, que vai falar um pouco de si, vamos trocar uma ideia sobre a área jurídica nos esportes. Gabriel, vou deixar que você se introduza, que se apresente às pessoas que estão a ouvir e depois vamos a isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu sou advogado atuante no Brasil. Eu sou especialista nessa área de esportes. Atuo judicialmente tanto no preventivo quanto contencioso, que significa, né, que já há um litígio e tem que entrar com processo para alguns times e alguns jogadores aqui do nosso cenário BR, e agradecer aí primeiramente ao Rafael pela oportunidade de estar aqui falando. Rafael, que tem um excelente trabalho aí na parte jornalística do nosso cenário, né? Muito obrigado pelas palavras. Não sei se tinha previsto começar por aqui, mas visto que é tão recente o caso, que até originou eu conhecer o seu trabalho, mas recentemente 2 jogadores da Heróico foram abordados por uma outra organização. É algo que não está regulamentado não há nenhuma identidade que faça essa regulamentação, mas por exemplo temos o caso do futebol, que pelo menos 6 meses antes os jogadores só podem ser abordados caso tenham pelo menos mais 6 meses de contrato com o clube. Nos esportes não é assim. Por isso queria que falasse um pouco sobre isso. Neste caso a Astralis não fez nada de mais porque não existe regulamentação nesse caso. Certo. Olha, para falar sobre isso, a gente tinha que falar um pouco sobre, né, a regulamentação mundial. Né? Eu costumo dizer sempre que uma classe bem representada tem uma entidade por trás, que é o que não acontece nos esportes, né, no cenário gamer. Que existem várias confederações que se intitulam confederações mundiais e os campeonatos não seguem ela, até porque o modelo de negócio dos esportes é diferente do esporte tradicional. Por exemplo, nos esportes tradicionais tem o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, aí depois tem as federações de cada esporte e eles não têm um dono próprio, né? Agora, os esportes, o esporte tem um dono próprio, então assim, o CS tem a Valve, o Dota 2 tem a Valve, então eles têm um dono. Então é mais difícil de regular. Só que o que acontece? Eu acho, no meu ponto de vista, e é o que muitas pessoas que atuam na atividade jurídica nos esportes, acredito que deve ter uma regulação, por exemplo, da ESIC, de normas gerais, né? Que são normas éticas que devem ser cumpridas para que o incentivo do esporte continue acontecendo, né? Para coibir práticas antiesportivas, antiéticas. E eu acho que isso acaba se enquadrando, não só isso, como também outras políticas devem ser criadas para, né, incentivar mais o esporte. Eu acho que isso deveria ser regulamentado, né? Uma questão, por exemplo, também do fair play financeiro, que a gente está vendo agora o mercado dos Emirados Árabes Unidos entrando. E isso pode acontecer, por exemplo, deles trazerem, sei lá, o Simpa, o Cadian, né, trazendo aqui para o cenário do CS, trazer os melhores jogadores para um time só. E nós sabemos que no mercado onde não tem competitividade, onde um time só ganha, isso vai afetar. Então, assim, o que eu abordei no tema, naquele tweet que a gente acabou conversando, é que a lei, hoje em dia, no Brasil sequer é reconhecido o esporte como esporte. Então, não sabe como aplicar a lei direito, né? E a gente aqui no Brasil, eu acredito que também, pela breve pesquisa que eu fiz em Portugal também, né, que você atua um pouco nesse cenário de Portugal, é assim que funciona, são contratos parecidos com o do futebol, só que adaptados para o esporte, né, que é um esporte totalmente diferente, e eu acabei abordando a possibilidade de que na contratação, os clubes, né, por ser abrangido pela lei do esporte, geral do esporte,
eles têm mais arbitrariedade na negociação, as partes, né, o clube e o jogador. Os clubes estabeleçam essa questão do contrato, né, de não poder, até os 6 meses antes da finalização do contrato, poder assumir um pré-contrato com outra equipe, né? Isso é uma questão de ética e lógica. Certo. Acho que também é importante abordar, porque caso isso seja quebrado, existe a lei que seria também aplicada para esses casos, seria também a lei do desporto tradicional. Caso, por exemplo, o Stavnik e o Yabi, que são os jogadores que foram abordados pela Astralis, caso eles já tenham esse pré-contrato assinado e no contrato entre os jogadores com a Heroic tenha uma cláusula que impede isso, que tipo de punição é que poderiam ter os jogadores? Seria uma punição interna entre clube e jogadores? Então, como eu disse, né, isso não é muito regulado, Sim, né, claro. internacionalmente. Se acontecesse no Brasil, por exemplo, não teria como recorrer ao judiciário. Seria uma coisa mais interna, assim como eu acredito que aconteceu lá entre eles, né? A Herói que tirou eles da linha, né? Da linha principal. Mas eu acredito que esse seja o caminho. No Brasil não teria como acionar diretamente o judiciário por causa de uma demanda dessa. Então, seria tratado entre as partes. É por isso que eu digo, né, que o importante é sempre você estar acompanhado de um advogado, né, seja equipe, seja jogador, e que entenda, né, do ramo, porque esse ramo ele é muito diferente dos outros. Não basta saber de lei geral do esporte, tem que saber de como funciona a dinâmica dos games. E essa é a importância de você estar com um advogado, sendo organização, sendo jogador. Seguindo essa linha do que você falou, os esportes ainda acabam por não ser tão profissionais, então acredito que existam ainda algumas carências nessa área jurídica para os esportes, tanto nos contratos que os jogadores assinam, como nos contratos que as organizações fazem para jogadores. Acredito que a sua área de atuação seja mais reclamação dos jogadores com organizações. Quais são os principais abusos contratuais que essas organizações costumam praticar e que acabam por ficar de aviso para jogadores jovens que acabam por não ter tanto aconselhamento e que assinam contratos que muitas vezes são abusadores para com eles? Certo. Eu só quero voltar um pouco aqui no que eu tinha dito antes sobre a regulação, né? Porque a regulação a nível mundial ela também não é tão benéfica. Eu acredito que só deve ser regulada essa parte genérica que é em prol do esporte, né? Que vai fomentar e não vai deixar que o esporte morra, né? Até porque não tem como você regulamentar muito específico cada esporte, porque elas têm, como eu falei, tem dono, né? Então pode ser que o país regula de uma forma e o dono simplesmente vai falar, olha, vou bloquear esse campeonato ou esse jogo para cá, né? Para esse país. Então, é muito interessante isso que você falou, né? Em relação a gente trabalha muito com reclamação de jogador contra organizações, mas o advogado ele começa a atuar na parte de esportes a partir da formação da equipe, né? Porque você tem que fazer o planejamento societário, né? Qual vai ser a melhor forma societária de abranger o time, e não é só a relação, aqui a gente acaba vendo só a relação jogador e org, né? Mas tem a relação jogador org, jogador campeonato, né? Porque a pirâmide ela é diferente, né? Tem o desenvolvedor, tem a publisher, tem o organizador do campeonato, que acaba ditando as regras por vezes. Então, assim, o time, você tem que pegar o time e ver quais campeonatos ele quer disputar. A partir disso, você vê o panorama de regras que esses times estão sujeitos, né? Porque quem dita as regras são os campeonatos, geralmente. Então, a maioria dos problemas vai muito em relação à questão contratual mesmo, né? De jogador contra a org, no sentido de que algumas condições estão precárias, há também uma questão de muita imaturidade nesse mercado, porque assim as pessoas, o famoso trash talk, né? Então é uma questão muito psicológica, acaba tendo muito briga quando a organização faz uso de game house. São muitas complicações, né, dentro desse cenário.
eu vejo assim, já tivemos casos emblemáticos aqui no Brasil de alguns descumprimentos, né, de condições mínimas de existência perante as game houses e as relações, né, entre os players. Então, eu acho que atualmente esses são os maiores problemas, né, incluindo quando você trata de menor de idade, né, e hoje em dia temos as academies e tal, mas o maior problema hoje em dia é realmente essa questão da vivência em game house e descumprimento de alguns contratos, né, em relação a requisitos mínimos de convivência. Boa. E pegando nisso mesmo, existe muita informação que não é disseminada, não é partilhada com os jogadores e pegando mesmo nesse gancho das gaming houses, existem muitas condições que são básicas para um atleta poder treinar e jogar e que não são de conhecimento dos próprios jogadores. Então, que tipo de condições básicas seriam essas que, não cumpridas, o jogador poderia sempre reclamar, não na ótica na perspectiva de jogador com clube, mas jogador empresa, porque o jogador acaba por ser um funcionário de uma empresa. Certo. Com certeza, um dos pontos mais primordiais aí dessa questão são os equipamentos, né? Questão de movimento repetitivo. Por isso que a gente vê no nosso cenário, eu posso me englobar nele porque eu gosto muito do cenário gamer, vemos jogadores que no CS até que mais um pouco, mas em outros esportes a galera aposenta muito cedo, né? E tem um sentido porquê de aposentar cedo. São jornadas de trabalho de mais de 8 horas, né? O que a legislação, inclusive, não permite. Em relação à ergométrica, né? De cadeira, de postura, na hora de você sentar. Às vezes, as organizações elas falham em prestar algum apoio de fisioterapia para evitar uma tendinite, algo do tipo. Tivemos um caso emblemático, não vou citar nomes aqui, mas de uma organização de um jogador que morreu e a família entrou com ação judicial alegando que o local era inóspito referente às doenças que ele tinha em si. Então, assim, são muitos problemas que a gente encontra. Eu não sei se muita gente já teve a experiência, eu já fui atleta, mas não de esporte, mas assim, você conviver, inclusive as pessoas, né, o ambiente, não engloba só o ambiente físico, engloba as pessoas, você conviver com várias pessoas que não fazem parte da sua cultura, não fazem parte dos seus valores, é muito complicado. Então, você não vê sua família também, é uma questão psicológica, propensa a desenvolver doenças psicológicas, como depressão, que não é muito raro no cenário. Então, tem muita coisa que tem que ser revista, essas rotinas exaustantes aí, eu sei que o pessoal corre muito atrás, né, que isso é uma questão de profissionalismo mesmo, mas a gente tem que tentar, eu até vejo isso que deveria ter um regulamento geral aí para o pessoal treinar um pouco menos, é lógico que as pessoas vão descumprir, para poder ter uma vida longa no esporte maior, né, mas essa é a questão das game houses, né, mais sentar, equipamento, as equipes fornecerem um aparato aí de fisioterapeuta, educador físico, psicólogo já está tendo bastante, mas assim, outros meios da pessoa ver a família, permitir o acesso da família no rendimento interno da game house, entre outros problemas. Muito mais do que um contrato ser uma obrigação contratual entre jogador e uma organização, também existem vários direitos que você acabou por citar nesta última intervenção, que são muito, muito importantes para o atleta. Então, só para ficar claro, esse tipo de trabalho, por exemplo, de um jogador que se lesiona ou assim, também é importante também é direito do jogador e obrigação da organização, caso aconteça alguma coisa com o jogador. Assim, existe o trabalho do contencioso, como eu disse, é quando já há algum problema e a gente tem que acionar o judiciário, e tem o trabalho preventivo, né? O preventivo aqui que eu faria seria para a org, né? A questão de prever ou prevenir qualquer situação dessa, né? E aí, como é que a gente vai prevenir uma situação dessa, por exemplo, de tendinite? Você vai disponibilizar algum fisioterapeuta para a sua equipe fazer esse tratamento preventivo, né? E caso aconteça, a sua responsabilidade ainda vai existir, a responsabilidade da org, mas vai estar minimizada. E em relação ao jogador,
é mais quando acontece mesmo, né? Agora, essas jornadas extra, né? Acima de 8 horas, isso aí pode ser tudo recompensado com hora extra no final do contrato, né? Mas no final do contrato não, durante, mas geralmente as pessoas não pagam e tem que rever tudo isso ao final do contrato com ação judicial. Então, e depois você pode alegar essas questões de trabalho que não está nas condições corretas, e etc. Mas para o jogador se torna uma coisa mais contenciosa, uma coisa mais litigiosa, falando assim de ação, né? Agora, para a equipe é bom sempre prevenir, né, esse tipo de ação, porque pode ser um prejuízo. Boa. Um tópico também muito importante nos esportes é que é uma área em que os atletas, os principais intervenientes deles são jovens. Por exemplo, eu fiquei surpreendido que no Rocket League os melhores jogadores têm 15 anos, por exemplo, e estão a receber muito dinheiro. Falando precisamente até do Rocket League, é um cenário em que a restrição de idade acaba por ser muito leviana. Os jogadores são realmente muito jovens e já estão a jogar campeonatos lá fora, muito jovens. Então, como é que deveria ser feito, ou como é que é feito esse trabalho de um jogador de, por exemplo, 15 anos assinar um contrato profissional, e como é que deve ser feita essa a distribuição do ordenado, em que parte é que entram os pais neste processo? Acho que também é importante falarmos um pouco sobre isso. Certo. Então, em relação aos menores, né, até de 18 anos, né, eles, pelo menos no Brasil, são chamados de incapazes relativamente, né? Então, os pais são quem os representam, né? E assim, a Lei Geral do Esporte, ela proíbe, né, contrato profissional com adolescentes menores de 16 anos. E aí eles podem ser englobados nas categorias de base, que são chamados aqui no Brasil Academy, né? Mas assim, eles não, a partir dos 12 anos, eles já podem incorporar game houses, mas é toda uma questão burocrática a mais, né? Eu confesso que eu não conheço muito do cenário do Rocket League, mas eu vejo que tem muita criança, né, envolvida, muito adolescente envolvida nisso. E assim, até gostaria que você me dissesse se esses campeonatos são feitos presencialmente, né? Porque quando tem menor assim, provavelmente é feito tudo virtualmente, né? Eles fazem de casa, porque é raro a empresa querer se comprometer com essa responsabilidade de ter menores de 16 anos em suas mãos, sabe? Não, pelo contrário, são campeonatos presenciais com os jogadores. Alguns têm mais de 15, 18, 17, mas são poucos os jogadores com mais de 20 anos. Por exemplo, um jogador francês, o Zen, penso que tenha 16 anos e ganhou quase todos os torneios presenciais o ano passado, tendo já um contrato com uma organização grande que é a Vitality. Então acaba por ser um pouco esquisito para quem vem do desporto tradicional, até quem vem de outros esportes como CS, em que temos jogadores dessa idade, mas são muito poucos comparados com o Rocket League. O Rocket League também apareceu por agora, não é tão velho quanto um CS da vida, um Dota, né, um LoL. Então acaba por vir essa galera mais jovem. Só que essa questão por isso que eu digo que tem que ter uma regulação básica, entende? Não pode ter muita regulação, até porque ele não depende de incentivo público, é um esporte, qualquer esporte, né? É um esporte autossuficiente, né? Ele não precisa de incentivo público para acontecer, não à toa até hoje estamos aqui, então não precisa regular muito. Mas eu acho que tudo que é relativo à questão de dignidade da pessoa humana, eu acredito que deve ser regulado. E assim, eu não vejo muito ponto positivo em você já colocar uma criança, né, menor de 16 anos, numa game house, né? Essa pessoa, ela ainda não amadureceu o suficiente, ela precisa dos cuidados paternos. Então, assim, eu acho um tema muito delicado. Pode ser que onde esteja sendo presencial, isso seja permitido, né? Porque não é no Brasil, não é porque no Brasil não é permitido assinar o contrato profissional que em outro local não vai ser, né? Então, assim, eu realmente não consigo dar o meu veredito final sobre essa questão aí do Rocket League sendo jogado fora, mas eu consigo confirmar que aqui no Brasil a gente só pode assinar contrato profissional a partir dos 16 anos. E por isso que a gente tem aqui os academies, né? Uma das questões também que me surge assim rapidamente, eu vi há pouco tempo, não, há uns anos, penso que há 2 ou 3 anos,
um elenco da Fúria que assinou contrato com a Fúria renovou o contrato por 5 anos. Qual é a duração máxima de contrato? Porque existe essa questão, porque, por exemplo, agora no futebol, no Chelsea, vi jogadores assinarem até 2032, 2028. Não existe uma regulamentação para os esportes, como já falámos, mas acredito que também se aplica aqui a lei do desporto tradicional para os esportes. Exato. A Lei Geral do Esporte, que eu disse que é o embasamento aí para esse contrato especial de atividade esportiva, ela prevê, né, que o contrato tem que ser no mínimo de 6 meses e no máximo de 5 anos, né? Essa questão aí deve ser mais relativa a alguma regulamentação da FIFA, né? Ou os caras assinam já um pré-contrato, algo do tipo, pode ser que seja. Não sei muito bem como funciona lá na FIFA, mas a Lei Geral do Esporte prevê de 6 meses a 5 anos, né? E eu acho que é o que tem acontecido no cenário de esportes. Boa. E surge-me também outra pergunta. Ao longo da nossa conversa fomos falando da regulamentação no esportes que seria necessária para uma melhor profissionalização do cenário, mas um dos fenómenos que também tem vindo a acontecer bastante são agências agenciamento de jogadores que acabam por auxiliar os jogadores nesse processo de assinatura de contrato, visto que não existe tanta informação para os jogadores, e acabam por auxiliar os jogadores com melhores condições. Acredita que também esse fomentar dessa área do agenciamento dos jogadores pode ser benéfico para o cenário, para uma melhor profissionalização, visto que muitos desses agentes têm conhecimento na área jurídica ou incorporam nos seus escritórios pessoas especializadas nessa área. Certo. Assim, eu acredito que isso é muito importante, né? Isso aí tem que partir de quem realmente tá no meio, né? Isso acontece muito no futebol. Todo atleta no futebol tem seu agente, né? Mas assim, vamos por aqui uma suposição. Eu, como advogado, né, eu teria que estar dentro do cenário realmente, assim, não atuando só como advogado de organizações ou atuando como advogado de jogadores, mas porque no futebol eles acabam facilitando as transações de um clube para o outro, e assim, não raras vezes a gente vê também esses agentes agindo de má fé contra os seus clientes, né? Então, acredito que tudo isso também deve ser regulado, pelo menos em linhas gerais, certo? Mas eu acho que isso é interessantíssimo para a carreira do jogador. Mas a pessoa tem que abdicar, por exemplo, eu como advogado teria que abdicar de atuar para várias orgs, né? Por exemplo, e vários jogadores e focar só nos meus e sair um pouco dessa questão de ficar litigando judicialmente contra essas pessoas, essas entidades, né? Ou cyberatletas ou organizações. Mas acredito sim que isso seja muito interessante. Gabriel, para terminarmos também, surge-me também outra questão. Claro que existe a parte do jogador e da organização no contrato entre ambas as partes, mas assim num ponto geral acredito que seja um tema muito, muito aberto e muito vasto. Mas quais seriam os pontos principais da perspectiva da organização e do jogador num contrato entre ambas as partes? Certo. Olha, depende muito do modelo de negócio da organização, né? A gente tem um modelo de negócio da Game House, a gente tem um modelo de negócio que o pessoal fica num sistema híbrido, né? Home Office, tem o Game Office. Então, assim, eu acredito que no Game Office, por exemplo, a pessoa tem que cobrar, por vezes, a questão do translado, né? Do combustível. Na questão do Home Office, a pessoa deve exigir provavelmente equipamentos, né? Porque se isso for sair do salário dela, ela acaba diminuindo menos como jogador, né? O salário, diminuindo mais o salário. E assim, você pode estar jogando em desigualdade com seus companheiros de equipe, o que pode até atrapalhar a questão de métrica da equipe na hora da organização avaliar isso tudo. Então, assim, são várias coisas que podem estar englobadas, e isso é muito caso a caso, como eu falei, depende.
Agora, na Game House, você tem que ver a questão das suas necessidades próprias, você botar no contrato as suas necessidades próprias para que isso seja uma obrigação da organização prover. Agora, quanto à organização, por exemplo, algumas linhas gerais que eu acho que são primordiais. Por exemplo, quando se trata de uma game house, você deve ter um regimento interno, dependendo muito de como é a sua game house. Tem game house que é uma casa completa, tem área de churrasqueira, área de lazer, você tem que regular isso tudo dentro do regimento interno, que horas você vai poder usar o horário de lazer, quem pode frequentar a game house fora o staff, né? Como é o manual de bom uso do material, dos periféricos que a pessoa usa, né? Porque isso tudo acaba entrando na conta no final do mês para ser pago, né? Então, assim, eu acho que, em linhas gerais, é isso, né? A questão do caso concreto, você avaliar quais são suas necessidades, a organização avaliar quais são os riscos e quais são o código de conduta que vai ter dentro da game house, né? Não abrange só com coisa fixa, física, mas o aspecto também do convívio social entre os atletas, entre o staff. Então, são muitas nuances dentro desse ramo, né? Dentro dos esportes. São coisas novas, né? Eu acho que dá para adaptar muita coisa do que o futebol já vem vivendo, como a gente falou aí, essa questão dessa regra aí dos 6 meses que a FIFA já estipulou numa resolução. Isso aí já é um aprendizado para a galera dos esportes, ver os erros do futebol, mesmo que seja um esporte completamente diferente, para usar esses erros como exemplo e aplicar nos contratos do dia a dia dos esportes. Mas já que estamos finalizando aí, eu agradeço aí pelo canal e vou continuar sempre aí assistindo o seu conteúdo, que eu acho muito interessante aí. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. E é isso, pessoal. Até ao próximo episódio.